Tema de hoje, novidades do coronavírus, situação na Ásia, situação na Europa, perspectivas para o Brasil, o que o governo e o que cada um deve fazer. Mas antes de falar nisso, pessoal, clica no sininho, se inscreve nos nossos canais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Nos últimos dias, como todo mundo acompanha, a coisa avançou rapidamente. A gente tinha pouquíssimos casos no Brasil, já está se espalhando e agora é um marco. O dia de hoje considera-se um marco em que essa virose vai inevitavelmente ter um ganho de escala aí no nosso país. Não porque a doença ficou mais perigosa individualmente do que antes. O coronavírus é uma doença que está um consenso nos especialistas, é uma gripe moderada, não é muito diferente de uma gripe comum, com uma taxa de mortalidade, dependendo do cuidado que você faz, extremamente baixa. Então, para uma pessoa jovem, saudável, crianças, é extremamente improvável você ter uma grande complicação do coronavírus ou vir a ser uma fatalidade. Mas esse número engana, porque o coronavírus, por outro lado, ele tem uma taxa de infecção, de espalhar mais rápida do que previsto. Então, é como se fosse uma progressão geométrica, né? Você tem que na verdade são 10, porque muita gente não testou. Aí amanhã você tem 20, depois você tem 100, depois você tem 1000. Foi o que aconteceu na cidade de Wuhan, na China, e o que a gente viu acontecendo na Europa e agora nos Estados Unidos. Então é uma ameaça séria que tem que ser levada com muita seriedade por todos, governo, empresas, instituições, pessoas, mas sem pânico, porque assim como vários outros desafios que a humanidade passou, esse vem e esse vai passar também, né? Muita cabeça no lugar, fazer as coisas certas individualmente, como empresa, como instituição, como país. Claro que nesse momento, uma das coisas mais esperançosas que a gente deposita aí as nossas fichas é a incrível mente humana e a capacidade de cientistas, médicos, o sistema moderno, né, de saúde, criar soluções para o problema. É aí que se aposta a maior parte das fichas, é o que difere o mundo de hoje do mundo da Idade Média, por exemplo, em que se tinha uma epidemia, os caras faziam reza e bruxaria achando que era coisa do diabo. Hoje o pensamento científico, o método moderno de produção, as empresas, tem toda uma infraestrutura para rapidamente lidar com o vírus. Então a gente espera aí que o mais rápido possível, claro, venha a vacina do coronavírus, venha os antivirais, testes cada vez mais rápidos, né? Agora os Estados Unidos anunciou um teste 10 vezes mais rápido do que o anterior. Pesquisadores israelenses criaram um teste de coronavírus que em 5 minutos dá o diagnóstico. Aí a gente aposta as fichas para resolver de vez. Só tem uma coisa nesse meio tempo que todos têm que fazer que é muito importante, chama-se distância social. Porque o vírus, como todo mundo sabe, ele passa de pessoa para pessoa pela proximidade, né? Tossindo, o outro pega, aperto de mão, abraço, fica perto, etc. Então, colocar uma distância de segurança entre pessoas é a coisa mais importante. Ah, mas isso não vai resolver completamente, vai continuar tendo gente infectada? Provavelmente sim. Porém, se a distância social ela é bem implementada, em vez de você ter uma curva assim, disparando de gente doente, né, em alta escala, você tem uma curva mais suave. E é isso que interessa nesse momento. Vamos mostrar agora um gráfico e enquanto eu vou explicando aqui, você vai entender melhor por que é tão importante essa distância social. Esse gráfico que está na tela, ele mostra o cenário como se fosse um exemplo de 2 países diferentes. Um país ficou em berço esplêndido e não mudou seus hábitos, ou seja, deixou as pessoas tocarem a vida normal. O que acontece? A curva de doentes sobe em progressão geométrica exponencialmente e dispara no país. Só que o número de leitos, número de bombas de oxigênio, a estrutura de saúde do país ela é fixa. Então imagina essa linha tracejada, ela é o quanto que o país consegue normalmente receber de doentes, de tratar. Se a doença espalha muito rápido, ela faz com que o sistema de saúde entre em colapso. Ou seja, começa a ir todo mundo para o pronto-socorro, as pessoas especialmente mais idosas ou com problema cardíaco ou com problema pulmonar, vão para o pronto-socorro, inundam o sistema de saúde, começam a contaminar os médicos e enfermeiros, daqui a pouco você não tem aparelho respiratório para todo mundo, acaba tendo que escolher quem que vai morrer, quem vai viver, é um horror. Isso porque, mesmo que uma pequena parcela fique em estado grave, o pessoal fala aí que 80% dos doentes acaba se curando sozinho, pode ficar em casa, beleza. Só que 20% é grave e 5% é muito grave. Precisa de internação. 5% é pouco, só que 5% de centenas de milhares de pessoas
é muito paciente. Então o que acontece? Quando você implanta medidas de distância social, você consegue fazer com que a curva fique mais suave, que é o exemplo da curva da direita. A doença sim vai crescendo, só que ela vai crescendo moderadamente, né? Vamos supor que ainda assim que todo mundo vai acabar pegando e ao longo dos anos vai acabar uma hora pegando, você está pegando aos pouquinhos. E aí o sistema de saúde ele tem tempo de atender os doentes, ele tem tempo de aumentar a sua capacidade, a gente dá mais tempo para os pesquisadores terem mais chance de encontrar as curas e as vacinas, e assim o sistema de saúde é muito pouco pressionado. O exemplo da Itália é muito marcante, então hoje já não é mais ficção científica, é só ver o que está acontecendo lá, na Itália, no Irã, que eles demoraram muito para agir. Foi o cenário pior. E no cenário pior você tem uma taxa de mortalidade muito pior, que você não consegue cuidar das pessoas. Aí de repente o pronto-socorro está cheio. Se uma pessoa tiver um outro tipo de problema, sei lá, um ataque cardíaco ou então uma intoxicação alimentar, não tem gente para cuidar. Então não é só o coronavírus passa a ser o problema. Já um exemplo contrário é o da Coreia. A Coreia do Sul implantou as medidas de contenção, o número de pacientes lá cresceu bem mais devagar e a taxa de mortalidade, que é a coisa mais animadora, está muito pequena, é uma das menores do mundo. Até o momento está abaixo de 0,5%. Então é isso que a gente quer ser mais parecido com a Coreia do Sul e menos parecido com a Itália. Claro que nós temos aí algumas vantagens, né? O clima brasileiro é quente e isso tem um efeito benéfico no assunto da doença. Nós estamos depois da Itália, então deu tempo de aprender um pouco e não errar da mesma forma que eles. Um fator que acaba infelizmente ajudando a gente a se mexer mais rápido é que o poder público brasileiro, sendo desorganizado e fraco como ele é, a própria iniciativa privada, as empresas estão se virando, né? Colocando o pessoal em casa, tomando as medidas, fazendo rodízios. Então a sociedade civil ela está mais ativa porque ela sabe que ela não pode contar tanto com o poder público quanto em países desenvolvidos. E a melhor notícia hoje do mundo que nós temos é a China. Posso falar isso com bastante propriedade porque na minha atividade empresarial, né, na Multilaser, nós temos mais de 400 fornecedores na China e lá a China realmente conseguiu controlar o problema. Hoje você tem um pouco menos de 20 casos por dia da doença e mais de 1.000 pessoas curadas. Então a doença está diminuindo na China, está na contramão do resto do mundo. Curiosamente, um dos lugares mais seguros para você ir no mundo é a China, porque lá já está contenção total, todo mundo de máscara, todo mundo tomando os cuidados certos e a doença está aos poucos desaparecendo da China. O maior problema deles hoje é pessoas de fora da China indo para lá. Então olha só que curioso, agora a China que está preocupada com as pessoas que vêm de fora. Resta então a questão agora da economia e de como o governo deve agir. Na parte da saúde, o governo tem que, óbvio, orientar, informar, garantir que as pessoas façam essa distância social, né? Nada de toque, nada de aperto de mão, distância entre uma pessoa e outra nos escritórios, mais home office, mais chamadas de vídeo em vez de reuniões presenciais, nada de aglomeração, isso tudo já está sendo dito, não vamos chover no molhado. Do ponto de vista da economia, agora é um momento muito crítico. Quando dá um pânico geral, essa é a hora certa do governo fazer as intervenções certas. Quando as coisas estão normais, não tem nenhuma catástrofe, o governo tem que dar um passo atrás, vender estatal, tirar privilégio, fazer economias para ficar com orçamento equilibrado. Ele tem que fazer um colchão, né? As vacas gordas, é igual a história lá da formiga e da cigarra. Quando as vacas estão gordas, o governo tem que fazer um colchão, que é o que a Alemanha faz, por exemplo, a China faz muito bem, o Japão. Quando vem um desespero total, que aí a economia começa a ficar irracional, né? As empresas começam a demitir, os investimentos são cancelados, os eventos são cancelados, o mercado de turismo e restaurantes e festas vai desabar, então vai ter demissões. Essa é a hora que o governo tem que cirurgicamente sim entrar, então na contramão do que a gente falou antes, porque essa é uma situação atípica, e especialmente colocando dinheiro nas pessoas mais frágeis, né? O governo tem que colocar dinheiro, Bolsa Família, tem que ampliar o seguro-desemprego. Essa é uma excelente hora para ampliar o seguro-desemprego, para dar aquela acalmada e botar dinheiro na mão de quem consome. Mas sem perder de vista as reformas, porque se você já está com gasto ferrado, já está com déficit, e você vai aumentar o gasto agora para apoiar as pessoas que precisam, e tem mesmo que fazer isso, essa é a hora de cortar os privilégios dos marajás. Falar, ó, galera, agora os super salários, 20% de corte. Reforma administrativa, que vai impedir o gasto do governo sair numa escalada, de continuar tendo gente incompetente que não tem avaliação de desempenho, gente que não pode ser demitida. Essa é a hora de fazer.
reforma tributária para simplificar os impostos e as empresas respirarem um pouco mais aliviadas de que elas podem investir. Essa é a hora de fazer. Então, é a hora que a gente precisa mais do governo, união realmente do governo, união nacional, diminuir um pouco o tom dessa guerra aí cultural de esquerda, direita, de bolsominion versus petralha e comunista. Essa é a hora da gente falar assim, ó, galera, esse é o barco que nós estamos, vamos remar a favor, vamos torcer a favor, ajudar no que for possível. 2022 está aí, quem não gostar do governo vota contra, quem gostar vota a favor, mas essa é a hora de união e de focar em fazer a economia brasileira se manter respirando, cuidar bem da nossa gente para não ter o contágio. É isso que nós precisamos do governo e de cada um dos brasileiros. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.